Continuando aqui, a árvore da ciência do bem e do mal. Então nós já sabemos que a árvore da ciência do bem e do mal, inclusive como o profeta disse, o irmão Brana, é a mulher, porque através dessa árvore produziu dois tipos de semente. Quando ela encabeçou as coisas, quando ela teve dois maridos inicialmente, que foi a serpente e Adão. Produziu semente de cada um. Então, portanto, por isso a Bíblia disse que ela era mãe de todos os viventes, tanto de um quanto de outro. A mãe dos viventes. Enquanto originalmente o homem como cabeça, como aquele a quem é o domínio e não a mulher, ele teria mais de uma mulher, como se viu no princípio da Bíblia, mas sempre traria a mesma semente, do mesmo macho. Então, quando Jacó teve duas esposas, ele não trouxe semente diferente. Todas as sementes que vieram das duas eram sementes de Jacó. Era o povo de Israel. Já quando a mulher tomou lugar de cabeça e ela foi um domínio e teve dois homens, ela produziu duas qualidades de sementes de cada homem. E uma era a semente do bem e outra a semente do mal. Então daí a árvore da ciência ou do conhecimento do bem e do mal. Compreende? A árvore da ciência, do conhecimento do bem e do mal, porque não havia mal sobre a terra. Quando o homem era a cabeça, do jeito que Deus fez, e ele tinha sua esposa, e ela era domínio dele, então não havia uma semente má sobre a terra. Mas depois dessa subversão, que a serpente conseguiu iludir a Eva, porque ela estava fora do seu marido, então quando ela foi subvertida a essa posição em que ela achou interessante conhecer então como seria, ter o conhecimento então de como seriam as coisas se ela fosse o domínio e tivesse seus maridos. E ela obteve então duas sementes, e essa semente era Abel e Caim. E a Bíblia vai nos dizer que Caim era filho do maligno, ele é descendente do maligno. Que a serpente no Éden, ela é um tipo da serpente no céu, porquanto as coisas que foram criadas aqui faziam alusão às coisas como eram no céu. Que Deus, em sua criação, criou os seres dos menores aos maiores, até que ele chegou por fim à perfeição, criando o homem. Mas o homem não era como o ser humano de hoje, ele era um Deus sobre a terra. Ele tinha domínio sobre tudo aqui. E abaixo desse Deus, que representava Deus no céu, todo-poderoso acima de todas as coisas, existia um outro ser muito parecido, que era a serpente, que era um homem, segundo o irmão Brana ensina, que ele viu em visões. O irmão Brana era um profeta, ele tinha visões, podia ver essas coisas, Deus ensinar essas coisas para ele. Então, tinha... Ela teve bom, ele era filho do maligno, a Bíblia diz. Então é daí que vem a árvore da ciência do bem e do mal, do conhecimento. E aí uma semente que não existia sobre a terra, que era a semente ruim, ela agora passou a existir por conta dessa mudança que existiu em que a mulher foi posta como um domínio. E o que você vê no mundo não é outra coisa, que é o mundo sendo feito dessa maneira, invertendo as coisas que Deus fez no princípio e colocando a mulher no domínio. Compreende? Tirando ela da sua posição gradativamente, levando ela a se expor e tudo mais. Trazendo filhos fora de ordem e tudo mais.
E então são sementes misturadas e legítimas, resultando em pessoas ruins sobre a terra, com índoles e inclinações ruins, que estão se inclinando dessa maneira. E assim somos nós todos, porque na realidade houve uma hibridização depois de todas essas sementes e acabou que todos nós somos de alguma forma fisicamente um híbrido hoje. No princípio, Deus disse que visitaria sobre as descendências, né, os pecados dos pais, que nas descendências genéticas deles, eles seriam visitados os pecados nos filhos. Depois disso, ele se arrependeu disso e disse que ele não faria mais assim, mas a alma que pecasse, essa morreria. Porque todo mundo já tinha como que se hibridizado, já tinha misturado, então já, como fazer? Então, a árvore da vida, que é Cristo, é o homem, que é a palavra, ela sempre produzirá verdade. Ela sempre produzirá a palavra e mais nada. Não importa quantos membros a noiva de Cristo tem, ela produz somente Cristo. Não produz mais nada. Essa é a árvore da vida, Jesus Cristo. Todo aquele que está em Cristo, comeu dessa árvore da vida, ele produzirá Cristo em si. Todo aquele que toma a igreja, por exemplo, hoje como instituição, ela é uma instituição, ela é uma feminina, ela é um tipo da noiva, então ela é uma mulher. Toda vez que a Bíblia fala de uma mulher, ela está se referindo a uma igreja. E vice-versa, a igreja é uma mulher e a mulher é uma igreja. Toda vez que a mulher está no poder que destitui a Cristo, a palavra, da onde ele está, então isso lança fora a coisa correta, introduz uma mentira aí. Introduz uma dupla semente, é uma hibridização. E Deus já não pode continuar lá mais. Porque é uma hibridização. Compreende? É o caso das denominações, das nossas instituições religiosas, que se tornaram algo em si mesmas e abriram mão do domínio da palavra para tomarem e fazerem seus próprios caminhos, através de credos e tudo mais, quando a palavra não está dizendo aquelas coisas, mas por conveniência, como a Bíblia disse, né, amontoando para si doutores conforme suas próprias concupiscências. Eles tomaram credos em detrimento da própria palavra. Quem? A igreja, a mulher. Tomando credos em detrimento da palavra, o homem. Dominando a partir disso então e sendo então uma instituição, uma organização religiosa. É aí onde a coisa vai mal. Porque Deus, Jesus Cristo, foi destituído da sua posição. Por isso que Apocalipse diz que ele está à porta e bate. Eis que estou à porta e bato, e aquele que abrir entrarei e cearei com ele. Por que ele bate? Porque ele está do lado de fora. Se ele estivesse do lado de dentro, ele não poderia estar batendo do lado de dentro para sair, porque quem está do lado de dentro tem a chave. Mas ele está do lado de fora e bate. E essas instituições religiosas não abrem. Eles estão detendo o povo, mas não pela palavra, por credos e coisas tais. E eles não abrem para Cristo. E Cristo não pode lidar com elas mais. Por isso ele sempre tem que tomar um novo lugar onde ele possa tratar. E assim ele fez nas 7 eras, avançando, saindo da primeira era, a segunda era, a terceira era, a quarta era, a quinta era, a sexta era, estamos na 7ª e última era. E assim foi. Desde que a igreja se organizou, ele teve que abrir um novo caminho. Quando a igreja católica se organizou, a primeira, então ele teve que abrir caminho, com Lutero, por exemplo, aqui. Na era aqui de paciência. Lutero. E aí então, quando os de Lutero se organizaram, quando aquela corrupção que estava lá, entre eles lá, assim que Lutero saiu, eles avançaram e organizaram aquilo em uma forma de organização onde a instituição deteve o controle e não mais a palavra sendo colocada de lado, Deus avançou então com Wesley. Então, a igreja de Martim Lutero é a igreja de Deus. Mas ela é a igreja de Deus nos dias de Martim Lutero, quando Deus estava atuando com Martim Lutero. Quando Martim Lutero foi retirado de cena, a corrupção avançou, conforme nós sabemos que nos ensina a Bíblia a respeito do Velho Testamento, que
que cada dia da semana são 7 eras, você nota, são 7 eras da igreja. Cada dia da semana, 7 dias da semana, cada dia da semana caía o maná. E o maná de um dia não servia para o outro dia, porque no outro dia ele já estava com bicho já, porque a corrupção avançava. E você precisava comer do maná de hoje, do dia agora. Ou então você estaria comendo algo bichado, porque a Bíblia diz que no outro dia ele estava bichado. Mas cada dia caiu um novo maná. Então, quando Lutero veio e ele pregou sua mensagem e trouxe para fora o povo, chamando para fora da organização para servir a palavra, ele identificou na palavra aquelas coisas e protestou toda a coisa. Então, Deus avançou com Lutero, mas assim que Lutero saiu, então o maná daquele dia foi contaminado, né? A corrupção avançou e ele já não podia mais falar lá. Então ele levantou o João Wesley. Então a igreja de João Wesley também é um movimento de Deus. Então, para que os irmãos saibam que não é que vocês estão errados, não é que o luterano está errado em crer em Lutero, não é que os wesleyanos estão errados em crer em João Wesley. Porque muitos pensam, mas por que crer nesse profeta, Branham? Por que crer nessa pessoa? Por que não? O que demais ele tem que o Wesley não tinha? O que demais ele tem que Lutero não tinha? E na verdade cada um deles foram mensageiros de Deus, conforme revela o profeta dessa era, mensageiros de Deus para cada uma de suas eras. Que então é verdade que ele é um mensageiro de Deus. Lutero no seu tempo um grande mensageiro de Deus. Então se você é um luterano, meu irmão, eu creio que você tem razão em crer na mensagem de Lutero. A questão é que ela ficou um pouco lá atrás agora, porque nós já estamos 2 eras à frente. Deus tem avançado com a sua palavra. Porque ele disse que restauraria todas as coisas, porque a Bíblia assim diz que ele restauraria. Ele disse, eu restaurarei, diz o Senhor. O que a locusta comeu, o que a lagarta comeu, o pulgão comeu, o gafanhoto comeu, ficou só o talo, mas eu restaurarei. É um trabalho de restauração que ele está fazendo. Certo? Então Lutero começou uma restauração lá. Não uma restauração, uma reforma, porque ainda era a era do homem, se não me engano. Isso é uma reforma. A restauração viria na era profética. Essa nossa era é a era profética. Por isso que o mensageiro dessa era é um profeta. Entende? Mas cada um teve seu lugar, teve sua vez. Lutero foi o mensageiro de Deus de sua era. Certamente um homem cheio do Espírito Santo para fazer o que ele fez no seu dia. Mas passado o seu dia, a corrupção avançando, então Deus teve que se mover mais adiante, levantou João Wesley, um tremendo mensageiro, evangelista, evangelizou o mundo com sua mensagem de santificação. Porque a mensagem de Lutero pregava justificação, porque dizia, o justo viverá da fé, porque é pela fé, não é mais como eles diziam que era, pelas obras. Que então se você errou, você agora está por purgatório, você vai ter que, seus parentes estão fritando no fogo do inferno, que todas essas coisas. E aquele peso sobre os ombros das pessoas, quando Jesus Cristo veio para aliviar isso tudo, disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas agora, já tinha havido uma subversão tal, que agora o peso estava sobre os ombros das pessoas. Tamanho peso de um pecado, de uma culpa, que você ia para o inferno, que você ia lá fritar eternamente e tudo mais, e as pessoas perturbadas, e não havia um lugar de escape, porque não havia uma pregação de graça, nós estávamos pregando lei novamente. E a lei não nos dá um caminho de escape. A lei não nos permite escapar. A lei só nos prende. Você infringiu, você é culpado e pela lei você está preso. Não há um lugar de escape, não há um lugar de redenção na lei, a não ser Cristo Jesus, a graça. Então, é aí, meus amados irmãos, que está uma pequena confusão. Essa era uma restauração da graça. O que Martinho Lutero veio esclarecer é que sim, era pela graça, que era por fé e não pelas obras. Não aquele que cumpre, mas aquele que crê naquele que justifica o ímpio, o pecador. Então isso começava a aliviar de novo o peso, porque também Isaías disse, né, que era para Deus falando por meio de Isaías, era para despedaçar todo o jugo. Mas agora o jugo estava terrivelmente sobre os ombros das pessoas. Mas então, aqui estava Lutero se levantando para retirar um pouco desse peso do povo, dizer, é pela fé. Aqui diz a palavra de Deus, é pela fé. E Deus vindicando sinais e mostrando que Lutero estava certo e que Deus estava com ele. Mas aí, como eu disse, quando ele saiu de cena,
né, aquilo se corrompeu e então Deus levantou João Wesley e avançou com sua restauração, pregando santificação, porque não era só justificação pela fé. Você é justo não por suas obras, mas por crer naquele que veio e operou as boas obras, viveu a vida como o Pai ama que os seus filhos vivam, que é Jesus Cristo. Então, justificação na fé naquele que operou a nossa salvação, primeiramente. E é claro, depois vem, por meio disso tudo, vai chegar a gente a ter uma vida melhor, digna e pia, porque o Espírito Santo em nós vai nos lavando, mas quando nós chegamos a isso, somos pecadores. Somos culpados, nós chegamos como culpados. Deus não veio salvar gente que está perfeitamente certa, Ele veio salvar pecadores. Chegamos como pecadores, Ele é um médico, somos os doentes, vamos a Ele como os doentes, não vamos sãos para então ir ao médico, nós vamos doentes para ir ao médico. Então houve a santificação, que falava que existia além da justificação, porque ele disse, aquele que Ele chamou, Ele justificou. Aquele que Ele justificou, Ele glorificou. Compreende? Porque já uma coisa inclusa na outra, uma coisa vai puxar a outra. Pela justificação você chegará à santificação. Porque pelo peso não está mais nos seus ombros, e você não tem que estar batalhando contra o pecado mais, você deixará de pecar naturalmente. Porque você viverá uma atmosfera de paz, de gozo, e você não estará mais cuidando de si mesmo do pecado. Essa é a grande diferença. Que é o que todos nós fazemos, enquanto lá nas eras negras, então estava todo mundo bombardeado, suas culpas e seus... Como que eles vão fazer para servir a Deus, enquanto eles estão todos enrolados nos seus pecados e suas culpas? Então Jesus Cristo veio justamente para tomar de nós o nosso fardo, para que então pudéssemos viver para Ele, porque enquanto vivemos para nos livrar do nosso próprio fardo, não podemos viver para Ele. Enquanto estamos lutando e contorcendo conosco mesmo dos nossos pecados, não podemos viver para Ele e ajudar o próximo e amar, porque estamos todos enredados. Mas então, ao entregar os nossos fardos para Cristo, então o peso sai dos nossos ombros. Então temos alegria de viver, temos gozo nele, paz nele. E então sim, podemos amar ao próximo, podemos pregar as boas novas do Evangelho. Compreende? E de uma justificação, viemos a uma santificação, e a palavra santificação significa separação. Viemos a ser separados para Deus. Porque, primeiro, justificação, Deus toma você. Como um copo, como o irmão Brano ilustrou isso. Um copo sujo lá. Então ele toma aquele copo. Justificação. Dentro do processo ele vai limpar o copo. Esvaziar o copo. Ele vai... arear o copo, vai limpar o copo, ele vai bater o ouro no cadinho, ele vai bater o ouro de um lado ao outro até tirar as escórias, a impureza, transformando ele. Então, santificação, uma separação, onde ele é limpo, separado para serviço. Justificação, santificação e por fim, batismo com o Espírito Santo. Então ele é colocado, nesse ponto ele é colocado em serviço. Nesse ponto ele é colocado, posicionado no corpo de Cristo, com um dom para servir, servindo no corpo. Compreende? Isso dizendo da caminhada do crente, mas em relação às eras foi isso. Então na era de Lutero a pregação foi justificação. Na era de Wesley a mensagem foi santificação, que era se limpar, Deus limpando a pessoa. Né? Aqueles que estão justificados sendo agora limpos. Santificação. E por fim... a era pentecostal, o batismo do Espírito Santo. Entende? Justificação, santificação, batismo do Espírito Santo. Que é aí que está a questão. Vamos voltar aqui. Então, falando da semente da mulher, porque se pela mulher veio a queda, quando ela se tornou cabeça e teve 2 homens, veio a queda, e então, portanto, 2 sementes sobre a terra, cujo uma não deveria existir porque ela não tinha a princípio. A serpente representava aquilo que estava lá no céu, que era bem próximo ao que Deus era, Adão. Só que a serpente era um homem como nós somos hoje, natural, intelectual. E Adão não era como nós somos hoje. Adão era um Deus sobre a terra. Ele tinha poder sobre a natureza, ele controlava o mundo inteiro. Então essa é uma diferença. Isso está escondido das pessoas hoje. Eles pensam que Adão era como nós. Na realidade ele não era. Nós decaímos a essa condição natural.
Mas ele era perfeito no princípio, ele era como Cristo ele mesmo, e tinha poder nele, ele era um Deus sobre a terra. E quando a mulher trouxe essa semente para a terra, foi a hibridização dessa semente com a semente de Adão, é que veio trazer todo mundo, pela hibridização, a uma condição mesclada entre os dois, entre um preto e um branco, que seria um cinza, que não é branco. E o branco, somente o branco é aceito por Deus, que seria o que é a verdade. A verdade não se mistura, certo? A verdade, por isso ele disse, eu sou a verdade. Então isso vai ficar patente para você agora. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. O que é uma verdade? Ele disse, não acrescentar ou tirar nada dela. Aquele que acrescentar ou tirar alguma coisa dela, que ele será culpado daquilo que está escrito no livro. Porque é uma verdade. E se você acrescenta algo à verdade, ela já não é mais uma verdade. E se você retira algo da verdade, ela já não é mais uma verdade. Então a verdade é um branco puro, que não se mistura com nada. Qualquer coisinha que você colocar nela, ela já não é mais aquele branco puro. Já ao outro lado, que é a mentira, que é o preto lá, ele vai desde que uma coisa totalmente escabrosa, que não tem relação nenhuma com a verdade, até algo muito próximo à verdade, mas com uma mentira nela lá que faz com que tudo aquilo seja ainda uma mentira. Compreendeu essa diferença? Então é aí que está, a verdade e a mentira. E Satanás, como mentira, ele atua desde que, vamos colocar assim, o luciferianismo, as pessoas adorando o diabo e tal, aí você fala assim, é o mal, certo? Isso realmente é o mal. Mas se você não nota, você vai pensar que todas as religiões que estão falando da Bíblia, que então elas estão certas, mas você não pode pensar dessa maneira. Você tem que observar se há mentira ou tem algo errado naquele entendimento que eles estão falando lá. Porque não se pode acrescentar ou tirar dela, ou isso será uma mentira. E o que você nota é que as instituições, elas novamente estão fazendo como Eva fez lá. Elas detiveram as próprias instituições por dogmas, destituíram o cabeça que é Cristo, e elas mesmas se fizeram cabeças. Eles não servem a palavra, eles na verdade são servidos. E ela como um tipo da mulher. Então aí é que está a coisa ruim com nossas organizações. É aí que está a coisa ruim com as nossas igrejas, que começaram bem, mas depois elas se desencaminharam. E que você, como um irmão cristão, precisa observar isso e buscar a palavra, a verdade, que é Jesus Cristo a palavra. Compreende? Então, meu querido irmão, tudo que eu tento fazer aqui é tentar te mostrar a verdade dos fatos, para que você possa você mesmo ver e você mesmo se posicionar pela verdade. Porque é somente a verdade que vai te libertar, como a Bíblia diz. E essa é a verdade. Algumas pessoas se apegaram tanto às suas organizações que eles simplesmente não podem nem receber a verdade. E ele está dizendo, eis que estou à porta e bato, aquele que abrir eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. E você não quer cear com Jesus Cristo? Você não quer abrir mão para receber de Cristo? Abrir mão daquilo que você um dia pensou que era certo, que era o caminho certo, que está tudo certo, mas de fato não está, e você pode notar que não está. Como poderia essas coisas estarem corretas e ao mesmo tempo vão misturar isso tudo em uma única religião? Como pode Deus se misturar então com todas essas outras mentiras que ele veio combater como uma verdade? E agora se misturando a elas? Como pode a verdade se misturar com alguma coisa e ainda permanecer a verdade? É aí onde está o engano. Porque se eles vão misturar isso tudo e fazer disso uma única religião, isso intelectualmente resolveria muitos problemas. Mas veja, do ponto de vista da palavra, isso é algo maligno, você simplesmente vai... É uma hibridização que é o que aconteceu o tempo inteiro. A semente de Caim, ela foi hibridizar a semente de Sete. Misturar-se com ela. Qual foi o instrumento? A mulher. A mulher era linda nos seus dias lá. As descendências da serpente eram lindas. E pelo que elas aparentavam, e pelas suas... eu suponho que elas eram como as de hoje também, se mostrando para os demais, sabe? Por não ter o temor de Deus, não ter o entendimento correto das coisas, elas eram um prato cheio, eu penso que desfilando entre os filhos de Sete. E a Bíblia diz que eles tomaram para si todos quantos desejaram. Aí onde está a coisa maligna, certo? Ela foi um instrumento, inclusive, da hibridização. Onde a própria semente de Deus, que era a semente inicial, que era de Adão, agora existia uma segunda semente, e agora, pela hibridização, a própria semente inicial, que era a semente de Adão, estava para ser extinta. Não fora Deus intervir
e destruir o mundo naquele tempo e salvar Noé para iniciar de novo com Noé. E esse tem sido o plano o tempo inteiro, é a hibridização, é a mulher na cabeça em vez do homem e tudo mais, segue esse padrão. Que você vê isso dentro das nossas instituições religiosas hoje. Que você, meu irmão, tem que abrir o seu olho espiritual e observar essas coisas, não por maldade que eu digo essas coisas. Sei que tem pessoas boas nesses lugares e tudo mais, mas não cabe a você estar preso a essas coisas por conta dessas pessoas. Cabe a você chamar elas para saírem disso também. Porque você tem que deixar tudo por Jesus Cristo. E você não deixaria, então, mesmo seus amigos, mesmo aqueles quem você ama, você não deixaria por Cristo? Ele disse, aquele que não deixar pai, mãe, tudo quanto tem, ele não é digno de mim. É uma escolha que você faz, tomar o caminho com os poucos desprezados do Senhor. É uma escolha que você tem que fazer. Você tem um preço a pagar. Por que não pagar o preço? Não vale a pena? Irmão, vale a pena demais. Eu abrirei mão de tudo nesse mundo por Cristo. Faça isso você também. Por você, por sua família. Para levar eles no que é correto. Para entregar a eles realmente a palavra de Deus que salva e liberta. Para que realmente eles tenham vida eterna. Não como essas organizações estão tentando colocar isso como uma religião. Eles não estão te ensinando realmente o que é realmente as coisas. É uma morte para se morrer, cada um tem que morrer, renunciar-se a si mesmo, totalmente tudo. Então, falando dessa semente e da mulher aqui, ela tem sido esse pivô o tempo inteiro. Ela tem sido um instrumento de Satanás. Entende? Agora a serpente, como eu estava dizendo, ela representava alguém lá no céu. A Bíblia vai falar de uma outra serpente em Apocalipse. Vai dizer que o grande dragão, a antiga serpente, né, lá no céu. Porque a Bíblia diz que houve batalha no céu. E Miguel e seus anjos, né, precipitaram a grande serpente aqui na terra. Mas então, houve uma batalha lá por conta disso, porque havia uma serpente lá. E a Bíblia diz que ele que era o querubim, que servia diante de Deus e tudo mais. Ele era um grande sujeito. Ele tinha uma posição elevada lá, e ele tentou fazer um reino melhor do que o de Miguel. Ou seja, ele tentou fazer exatamente o que está acontecendo aqui. Ele tentou justamente usurpar o lugar do homem que é Deus. E esse Satanás, essa semente, essa serpente, a representação dele na criação era aquilo que era o mais próximo do homem. Mas ele era um intelectual, enquanto Adão era um espiritual. Então você traça um parâmetro aí entre o natural e o espiritual. Paulo está falando depois, mais tarde, tal natural, qual natural? Tal os espirituais, qual os espirituais? Porque então há diferença entre eles. Um é racional, o outro é espiritual. Compreende? Bem diferente. Então hoje, por conta de toda a hibridização, leva nós a entender que Adão era como um ser humano de hoje. Ele não era. Ele era puro. E ele era, então, a semelhança de Deus. Ele era um Deus menor sobre esse reino aqui, que Deus tinha feito e colocado ele sobre dominador desse mundo aqui. E a serpente, que queria ter um reino melhor do que o de Miguel, estava usando a serpente aqui embaixo agora para tomar parte que era de Adão, porque a mulher era parte de Adão, certo? Ele tirou de Adão o espírito fêmea e tirou parte do corpo dele, fez um corpo para ela e pôs ela lá. No princípio ela era parte dele, ele era ela e os dois eram um. Mas como ela estava fora do seu marido, ela foi suscetível à serpente. E aí nós sabemos que como eles podem ser persuasivos. Entende? A semente da serpente. Então é um padrão que se segue. Mais tarde você vai observar João Batista. João Batista, ele veio do deserto, ele não sabia muito sobre a civilização de então, porque com 11 anos ele foi para o deserto. Eu creio que foi, estou falando isso com 11 anos e eu creio que o Espírito que falou isso, eu não sei quantos anos, não me recordo. Mas eu creio que está certo, porque eu creio que foi o Espírito que falou. E então ele foi para o deserto. Ele foi chamado e ele respondeu ao chamado, ele foi embora daquilo tudo. O pai dele era um sacerdote, ele estava dentro de uma linhagem sacerdotal, dentro de umas organizações religiosas de então. Mas ele podia ver que algo estava muito mal, que estava completamente errado, entende? E ele foi um homem chamado por Deus para o deserto,
E ele sempre leva os seus filhos ao deserto. Repare, Jesus Cristo foi, Paulo foi, Moisés foi. Então o deserto ele é alguma coisa, que depois um dia nós vamos falar sobre o deserto. Então o João Batista saiu do deserto e quando ele veio pregar ali perto do Jordão, então as pessoas iam ter com ele para saber dele o que era a mensagem dele, e ele pôde discernir aqueles sacerdotes e disse que eles eram raças de víboras, descendência da serpente. Mas já estavam lá como religiosos também, porque a igreja de Israel nos seus dias também já tinha sido subvertida também. A corrupção já tinha alcançado aquilo lá também. Por isso Jesus Cristo, quando veio, ele não veio reformar aquilo lá não. Ele falou, não deitar pano novo em odres velhos. Não vamos reformar isso daqui não, isso daqui vai ser uma nova coisa, porque aquilo tudo já está comprometido. Entende? Mas ele pôde apontar o dedo para eles e chamar eles de raças de víboras. Então você sabe que existe essa raça de víboras aí. E que na realidade nós somos meio que híbridos, todos nós, em maiores e menores graus. Alguns deles são bem mais, vamos dizer assim, uns mais, outros menos, mas todos somos em pequenas ou grandes quantidades. Hoje é pela graça de Deus que somos salvos, não é mais pela genética. Graças a Deus, então, por isso. Mas só para tentar te dizer que então essa árvore da ciência do bem e do mal é a mulher. Ela produziu bem e mal, porquanto dela produziu e veio duas sementes. Quando Jesus Cristo veio, ele era a semente da mulher que foi prometida lá no princípio. Deus prometeu que um dia ele levantaria a semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Quem era esse? Jesus Cristo, Senhor nosso. Quando ele nasceu, ele era essa semente da mulher. Por quê? Porque assim como pela mulher veio a morte, assim pela mulher também veio a vida. Se por um Adão pecou e então, por causa disso, todos caíram, agora também por um, que viria da mulher também, todos seriam justificados mediante a fé nele. Então ele é a semente da mulher, que através da mulher ela produziu duas sementes, agora a própria mulher que trouxe o erro, viria através dela a semente, porque ele poderia ter produzido um corpo para si, como Melquisedeque, por exemplo, que também era de carne e osso, que comeu pão, bebeu vinho, tomou leite, fez uma refeição, entende? Ele poderia ter um corpo, mas ele veio nascer de uma mulher. Por quê? Porque a salvação, como se a queda veio por uma mulher, a salvação teria de vir por uma mulher. Porque isso é o que compensaria o erro da mulher. Então Jesus Cristo aqui é a semente da mulher. Quando ele nasce aqui, ele é para restituir aquilo que a mulher fez no início. Ele veio para ser a semente da mulher, que tomaria então o nosso lugar, então, para poder colocar as coisas de volta em ordem. O próprio amor de Deus sendo expressado através dele aqui. A própria justiça de Deus que Deus requeria. Então, é isso. Sobre sementes. E sobre as árvores também. E a árvore da vida nós sabemos que essa é Jesus Cristo. Tá? Aqui o caminho da árvore da vida. E Jesus Cristo é a porta. Ele disse, eu sou a porta. Ele é a porta por onde você pode chegar e entrar por aqui. Ele é esse lugar de salvação. Ele é a porta por onde você entra de volta no caminho eterno de Deus aqui, de salvação. Fora dele não há salvação. Como que essas pessoas querem fazer uma religião cristã sem Jesus Cristo? Sem um Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Ora, é claro que, muito embora usando a mesma Bíblia, essas pessoas naturalmente que não estão pregando a mesma mensagem que a Bíblia está pregando. E você, meu irmão, deve ficar advertido dessas coisas. Porque se você ama mais a sua organização do que a Deus e sua palavra, infelizmente você será selado com a marca da besta. Porque é disso daí, segundo o profeta de Deus, que virá a marca da besta. Desse concílio mundial de igrejas aí, dessas religiões todas aí, virá uma marca da besta. Que marcará a mente e as mãos, que falam de uma doutrina, que falam de obras, por conta dessas coisas. Então, tome a palavra de Deus, meu irmão. Não se engane. Não perca para essas coisas religiosas que tem aí. Conheça a Jesus Cristo, Senhor e Salvador nosso,
que você, quando vai numa igreja, você vai usar aquilo como um meio de se aproximar, mas aquilo não é a coisa. Você tem que buscar mesmo é a Jesus Cristo. Você tem mesmo é que buscar Jesus Cristo. Você tem que encontrar Ele no poder da sua ressurreição um dia, ao pé da sua cama, ajoelhado ali, confessando a Ele os seus pecados, a sua culpa, se encontrando um pecador diante dele, mediante sua culpa, desejoso de ser salvo, e então a graça estendida a você, o próprio sangue do Senhor Jesus Cristo derramado no nosso lugar, e você aceitar aquilo por fé no que Ele fez, e através disso limpar e lavar a sua consciência para com Deus. Não mais uma consciência de culpa, mas de perdão, de salvação. E é quando você regozijará e se alegrará em saber. Então você será outra pessoa, você nunca mais poderá ser a mesma pessoa. Não é essa coisa religiosa, muito embora eu respeite muito todas essas coisas, mas por amor a você eu tenho que te dizer essas coisas. Você deve sair dessas coisas e se encontrar com Jesus Cristo. Faça o melhor que você pode, meu irmão. Não se perca, não vá se apegar a nada nem a ninguém. Apegue-se única e exclusivamente à palavra. Essa é a única coisa, a palavra. Ele é a palavra, Jesus Cristo é a palavra. Ela não é a palavra. A instituição não é a palavra. A palavra é Jesus Cristo. E nós, os filhos de Deus, nós desejamos ardentemente a palavra. E até que nós cheguemos a nos tornarmos parte da palavra. Porque então Ele manifestando em nós, somos participantes dessa palavra. Ao reconhecer a palavra no seu dia, aquilo que Ele está fazendo no seu dia hoje, somos participantes da sua palavra hoje. Então devemos ter motivo para nos regozijarmos e alegrarmos e saber, somos participantes disso. Deus tem falado e eu tenho ouvido. E é motivo de você glorificar a Deus, louvar a Deus por tão grande graça que você obteve, se encontrar com Ele como aqueles naqueles dias que encontraram Jesus. Não foi todo mundo que teve o privilégio de encontrar com Jesus. Mas Ele era a palavra do seu dia. Ele disse, e a vontade do Pai é essa, que creiais naquele que Ele enviou. E aquele que Ele enviou naquela ocasião era Ele próprio, Jesus Cristo. E aqueles que encontraram Ele, a quem Ele enviou, o Pai enviou, eles eram participantes naquela palavra lá. Aquele cego, Maria Madalena, o ladrão crucificado à direita, todos eles pecadores salvos pela graça de Deus, participantes da palavra em seu dia. Tanto que ficaram incrustados nessa palavra e estão escritos na nossa Bíblia até hoje, e sua memória está escrita no livro da vida do Cordeiro, para nunca mais ser retirado de lá. E isso é o que nós queremos, meu irmão. Queremos justamente isso mesmo, que os nossos nomes, e queremos descobrir, então, que os nossos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, por toda a eternidade, então, por havermos sido agraciados por Deus, em conhecê-lo no seu dia, conhecer a Jesus Cristo. E você conhece muito mais dessa palavra de Jesus Cristo para os nossos dias aqui, através da mensagem de William Marion Branham, mensageiro para a nossa era, para a última era, conforme a Bíblia disse que haveria aquele que restauraria todas as coisas. Elias virá e tudo restaurará, diz a palavra. Esse irmão está enquadrado na própria Bíblia como ela predisse da vinda dele. Temos muito a aprender com ele. E você está perdendo tempo em não saber o que foi dito ou foi pregado por ele. Vindicado por sinais e maravilhas por todos os lados, provando que Deus estava no ministério dele, porque ele traria revelações profundas e Deus estava vindicando isso primeiramente com sinais e maravilhas, como Jesus, que veio e fez sinais e maravilhas. Então o povo podia dizer, esse é o Filho de Deus, e então ele trazia a mensagem, depois de ele já ter vindicado aquilo, e trazer a mensagem. E assim foi o que ele fez, sinais e maravilhas se seguiram. Mas então falar dos mistérios de Deus, revelar a palavra de Deus na Bíblia, aí então foi outro caso. Enquanto ele curava enfermos, enquanto ele ia nas campanhas evangelísticas, e por onde ele ia, milhares de pessoas vinham a Cristo para todas as instituições do seu dia, porque ele era interdenominacional, ele pregava a Cristo, ele não era dessa ou daquela. Então tudo que ele fazia era para Cristo, e todos aqueles que eram das religiões de então, eles apreciavam aquilo, porque aquilo trazia membros para a cristianidade de então, para a cristandade de então. Trazia membros. Mas quando ele começou a pregar a palavra, quando Jesus Cristo revelou para ele Apocalipse,
que mostrou o quadro inteiro e a realidade dos fatos e o que as coisas são, que pôde ver o quadro e então pregar contra todas essas coisas, automaticamente eles fecharam as portas e não tiveram mais companheirismo com ele. E então, desde então, começaram a dizer que ele estava louco, que ele não estava certo não e tudo mais. E você já percebeu o que aconteceu. Certo? Eles negaram a própria palavra de Deus. E aí impediram aqueles que estão dentro de suas organizações de conhecerem a palavra de Deus nesse dia. E você, meu irmão, pode estar nessa condição hoje. E você precisa abrir sua mente, você precisa procurar a Deus rapidamente. Não temos muito tempo mais. Então, quero te dizer, o selo de Deus está sobre a mensagem de William Marion Branham. E você precisa conhecer essa mensagem. Acesse a página www.apalabraoriginal.org.br e ouça os cultos. Peça livretos para você ler sobre as pregações desse irmão e as poderosas pregações de ensino que ele pregava da palavra. Você precisa conhecer isso. Se você é um luterano, você gostará de saber que há um irmão tal qual Lutero, onde Deus trabalhando nesse dia. Que não é uma outra coisa, não é para te tirar de lá, mas é porque esse irmão é tal qual. Você deveria aprender dele hoje. Do que Deus está nos ensinando hoje. Bom, eu espero que isso aqui possa te ajudar, meu irmão. Se você, nesses últimos dias agora, tem se sentido que você deseja encontrar com Cristo, e você não tem encontrado isso na onde você está congregado, então eu te recomendo essas coisas. Eu te recomendo esses lugares para você se alimentar espiritualmente e crer em Jesus Cristo, em Deus, e não mais em instituições religiosas, organizações religiosas, porque elas te introduzirão num concílio ecumênico. Elas misturarão tudo isso com outras coisas, e você já sabe, isso é um híbrido. E isso foi o que eles fizeram desde o princípio, foi hibridizar a semente de Sete. Isso ainda é o que é, hibridizando. Compreende? Então, meu irmão, tome sua decisão por Cristo. Nem que você vai ter que pagar um preço. Você sabia que nesses dias agora, muitos vão ter que morrer pelo nome do Senhor? Mas tome o seu caminho com os poucos desprezados do Senhor, porque a Bíblia assim o disse. Disse: aqueles que quisessem salvar a sua vida, perdê-la-ia. E aqueles que perdessem sua vida por amor a Ele, achá-la-ia, a vida. Sabe? E eu sei que o pequeno grupo de Jesus Cristo será perseguido e massacrado depois que o rapto se der àqueles que ficarem aqui. E mesmo os que antes do rapto haverá uma perseguição. E nós queremos nos ajuntar como irmãos amados e termos confraternização entre nós, como irmãos verdadeiros, em torno da palavra e tudo mais, aproveitar enquanto podemos, porque depois será tarde, não haverá mais oportunidade. E se um dia te for proposto morrer pelo nome de Jesus Cristo, não pense duas vezes, meu irmão. Morra imediatamente pelo nome de Jesus Cristo, porque isso é o que diz a palavra nesse dia. Infelizmente, é a condição que nós vamos ter que enfrentar ela aqui. Mas, de qualquer modo, meu irmão, é a palavra de Deus. Vamos ficar com o que é verdadeiro. Por que fugir disso para depois, mais tarde, a Bíblia diz: não tem mais aquele que pode fazer mal ao seu corpo, mas aquele que pode fazer mal tanto ao seu corpo quanto à sua alma e lançar ela no inferno. Temei antes a Deus. Queremos ser contados com os poucos desprezados do Senhor. Nós queremos. Queremos ser contados com Ele, porque também seremos contados com Ele no dia da ressurreição. Seremos contados com Ele também. Assim também nós descansamos nisso. E é triste. A gente sente a pressão do tempo em que nós estamos vivendo. Então, corra e introduza sua família rapidamente em Cristo. Todo mundo. Faça orações diariamente. Busque a Deus em sinceridade. E outra coisa, você precisa se batizar invocando o nome do Senhor Jesus Cristo sobre você. Não é Pai, Filho e Espírito Santo, é o nome do Senhor Jesus Cristo sobre você. Senhor Jesus Cristo, Pai, Filho e Espírito Santo. Porque essa foi a ordem, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas quando foi cumprir a ordem, Pedro cumpriu ela de que forma? Batizando no nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos pecados.
Esse negócio foi mudado lá no concílio, lá na Igreja Católica Romana, lá no princípio, 300 anos depois da morte dos apóstolos lá, se não me engano. Concílio de Nicéia. Introduziram essa diferença lá. E deixaram de invocar então o nome do Senhor. O nome que é sobre todo nome. Onde não há outra salvação, nem outro nome. E esse nome não está nem sendo invocado sobre as pessoas. E agora, esse profeta que veio para restaurar todas essas coisas. E você precisa saber disso e usufruir disso. Então, busque saber mais nessa página, www.apalavraoriginal.org.br. Peça o seu batismo no nome do Senhor Jesus Cristo. Invoque sobre si o nome, porque você é noivo de Jesus Cristo e você tem que ter o nome do seu esposo, que é um domínio, onde você deve estar inserido. Nesse domínio, nesse nome. Tome o nome. Batize-se no nome. Submerja-se no nome do Senhor Jesus Cristo. Faça isso, meu irmão, apressadamente. Corra por sua alma, por sua vida, de seus filhos, de sua esposa, de sua família, de seus pais. É tempo de nos posicionarmos pela verdade, de nos amarmos sinceramente, até o ponto de nos amando, nos incomodarmos uns pelos outros. Eu tenho que fazer isso pelo meu irmão. Tenho que falar isso para ele. Ele precisa ser ajudado. Faça isso. Eu quero te oferecer aqui uma pequena oração. Espero que ela te ajude. Querido Senhor Jesus, eis aqui, Senhor, meu pequeno esforço em tentar advertir mais alguns, Senhor, da verdade, para que eles também possam ser ajudados, como meus irmãos, possam ser encontrados e achados, e em tempo, Senhor, entrar no redil, onde Tu és o grande pastor que está sentado à porta, e ninguém entra nem sai. Pai, eu os recomendo a Ti, Senhor, cada um deles que ouvir essa pequena mensagem aqui, meus pequenos esforços, Senhor, multiplica eles, que pelo Seu poder e a Sua graça, toque os corações das pessoas, Senhor, que eles possam notar a minha sinceridade, que eles possam buscar por si mesmos e se informarem, e eles entenderão, Pai, eu creio que sim. Pai, conduz cada eleito a essa mensagem, Pai, que deveria saber que essas coisas são assim. Eu oro, Senhor, e eu os entrego nas Suas mãos. Eu os amo nessa hora, Pai. Desejo que eles sejam também salvos. Concede, Senhor, pois eu te peço e te agradeço para Tua honra e Tua glória. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.